E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui de um assunto que geralmente dá muito pano para manga e geralmente confunde até mesmo a cabeça aqui dos liberais e dos ANCAPs, né? Que é essa questão aí dos monopólios, oligopólios no livre mercado, né? Será que o livre mercado ele gera monopólios, ele tem a tendência a gerar monopólios e oligopólios? E a questão é o seguinte, né? Inclusive esse assunto, ele é um assunto que o Gustavo Machado ele ama abordar nos seus debates, né? Ele pegou esse assunto e trouxe à tona nos 3 debates em que ele se envolveu aí lá no Redcast. E é um assunto que, como é um assunto que confunde muitas vezes até mesmo os próprios liberais, os ANCAPs, é um assunto em que o Gustavo Machado ele soube se aproveitar muito bem ali, embora que ele tenha sido respondido com alguns argumentos aceitáveis. Muitas vezes esses argumentos eles não fechavam totalmente o buraco, né, que deixava ali, né? Até porque o Gustavo Machado muitas vezes ele se utiliza da famosa falácia da ambiguidade, né, que é você confundir os liberalismos, né, você criticar um liberalismo com um tipo de uma crítica que na verdade seria mais correta de ser feita a outro tipo de liberalismo, né? Você fazer uma crítica a algo que seria pertinente à escola monetarista de Chicago aí, mas aí você faz alguém que segue a escola austríaca, né? Você fazer essas confusões aí, na verdade, né? E muitas vezes você fazer uma crítica a algo que seria aplicável na verdade ao Estado, mas você dizer que a culpa é do livre mercado, né? Você trocar os agentes proporcionalmente, né? Então ele se utiliza muito dessas questões para gerar ambiguidade, né? E é uma estratégia muito sorrateira no debate. Mas assim, essa questão dos monopólios e oligopólios do livre mercado é um tema que rende muita discussão, porque o que acontece, né? Na verdade, assim, muita gente acredita, né? Muita gente acredita que se o Estado ele não interferir, o mercado ele vai ser tomado por grandes monopólios e cartéis ali, né? Só que isso não é bem assim, né? Porque tem muita coisa aí no meio que as pessoas acabam ignorando muito, né? Porque assim, primeira coisa básica aqui, né? O livre mercado, por definição, ele não tolera monopólios protegidos, né? Se tem monopólio, se tem grandes monopólios ali, porque o mercado ele não é verdadeiramente livre, né? Então é algo que por definição já não faz muito sentido, né? Se você tem muito livre mercado, você não tem muitos monopólios. Se você tem muitos monopólios, você tem pouco livre mercado, né? Ou seja, por definição isso não faz sentido, né? É quase que praticamente assim contra a própria lógica da existência do livre mercado haver monopólios, né? Não faz sentido. Quanto mais um país ele tem liberdade, quanto mais alto o índice de liberdade econômica do país, menor a quantidade de monopólios e oligopólios, né? Então, é algo que já por definição não faz sentido, porque assim, o mercado ele funciona na base da liberdade de troca. E para você ter essa liberdade de troca, ninguém pode ter privilégio do monopólio. Só que aí os críticos eles vêm com aquela ladainha de sempre, né? Mas aí as empresas elas vão se juntar, elas vão formar ali os cartéis, os trustes, monopólios gigantes. Quer dizer, isso aí parte de uma visão assim meio simplista, como se o mercado ele fosse só ali um bando de pessoas gananciosas esperando para dominar tudo, né? Só que independente disso, se você não tem um Estado para dar uma proteção, nenhum cartel, nenhum trust aí ele vai conseguir sustentar por muito tempo, porque sempre vai ter concorrência, né? Sempre. O George Heisman, por exemplo, ele explica muito bem isso, né? Porque ele fala que o problema não é o tamanho da empresa, né? Ou o número de agentes no mercado. O problema, na verdade, é o privilégio dado pelo Estado, né? E sem esse privilégio dado pelo Estado, a competição ela vai seguir firme ali, né? E tem até socialista que admite isso, na verdade, né? O Gabriel Coco, por exemplo, ele reconhece que assim, não foi a existência do monopólio que fez o governo ele intervir na economia, né? Na verdade, foi a falta de monopólios que fez o governo intervir na economia. Veja bem, né? Então, assim, é a falta de monopólio, né, que faz o governo intervir. E, então, assim,
Isso, na verdade, é uma questão histórica aqui, né, pessoal? É a falta de monopólios que faz o governo intervir na economia. Então, isso aqui, na verdade, é quase um tapa na cara dessas pessoas que defendem essa questão de regulação, né? Como se fosse aí a solução mágica para nós acabarmos aqui com os problemas, entre aspas, problemas do livre mercado, né? E o que aconteceu, na verdade, historicamente, foi o contrário, né? O Estado ele entrou ali na jogada para proteger os interesses aí de grupos específicos, né? Então, é um conluio, né? É um conluio, né? É um esquema entre o Estado, entre os grandes bancos e empresas gigantes, na verdade, né? E o que esse pessoal faz, na verdade, né? Eles criam barreiras para impedir que empresas menores elas cresçam, né? Tudo isso acontece aí na base do quê? Do apadrinhamento político, na verdade, né? De favores financeiros. E se você não tem isso, essas corporações elas não iam ter o mesmo poder, né? E uma coisa curiosa, né? Tem um estudioso chamado Thomas Di Lorenzo, né? Ele mostra que antes do Sherman Act, que foi a primeira grande lei antitrust lá nos Estados Unidos, os preços nos setores onde o pessoal dizia que havia monopólios ali, né? Na verdade, os preços estavam caindo, né? Os preços estavam caindo e a produtividade estava subindo, na verdade. Ou seja, o mercado ele estava funcionando bem, na verdade. O livre mercado estava dando resultados, né? Ao contrário do que os críticos diziam. E não precisava ali de intervenção. Só que os lobistas, né? Ou seja, aqueles que não gostam da concorrência, né? Os grandes empresários que não gostam de concorrência, o que eles fizeram? Eles pressionaram os políticos, na verdade, né? E pronto. Surgiram ali as leis antitrust, né? E porque assim, é uma coisa que parece até bonito no papel, né? Mas o que essas leis realmente fizeram foi proteger empresas que eram menos eficientes, né? E eles também criaram barreiras para quem queria entrar no mercado. E no fim das contas foi, na verdade, um tiro no pé, não. E outra coisa, né? O Estado, ele não só cria e protege os monopólios, né? Mas, na verdade, ele também gera uma escassez artificial, na verdade. Por exemplo, a questão da propriedade intelectual, né? Esse é um tema polêmico, né? Inclusive, até no meio libertário tem muita gente que não concorda, mas eu acho que é um tema importante falar, porque se você quer falar de monopólios, né, e você não aceita os argumentos contra a propriedade intelectual, eu acho complicado. Porque ninguém está dizendo que é certo você ir lá e roubar uma ideia de uma pessoa, né? Você mentir sobre a autoria de uma ideia, né? Isso, na verdade, é fraude, né? Fraude tem que ser combatida, mas aí você dizer, por exemplo, que um artista ou um inventor ele tem direito eterno sobre as técnicas, sobre os conceitos, sobre materiais, né? Aí já é uma outra história, porque, assim, inclusive o Thomas Jefferson, né, por exemplo, existe uma metáfora que ele fazia, né, que você pega uma vela, por exemplo. Uma vela ela pode acender outra vela sem apagar a própria luz, né? Isso faz muito sentido, porque a ideia de você copiar não é meramente roubar, né? Se você, de fato, você dá o crédito à pessoa que, enfim, de quem você copiou, né? Porque, na verdade, é dessa forma que o conhecimento ele avança, né? Até mesmo o Confúcio, por exemplo, ele dizia isso, né? O Confúcio ele falava que você imitar, a imitação ela é o jeito mais fácil de você aprender, né? O Olavo lá no seu Coffee, né? Ele dizia que para você aprender, embora o Olavo ele fosse contra esses argumentos contra a propriedade intelectual, né? Ele fosse a favor da propriedade intelectual, mas ele, por exemplo, dizia que uma das formas de você aprender a escrever, né? Quem escreve romance aí, por exemplo, é você copiar e copiando o escritor que você se inspira, né? Você copiar o estilo dele, você copiar os maneirismos dele aí, né? Então, inicialmente ali, né? A primeira forma de aprender não é criar, né? Falamos no podcast passado sobre Gustavo Machado aí, inclusive, sobre a taxonomia de Bloom, né? Que tem lá os seus níveis, né? O primeiro nível simplesmente você lembrar, né? Geralmente, para você ficar bom no primeiro nível, quando você está ali engateando no aprendizado, geralmente copiar é a forma de aprender, na verdade, né? Você só vai criar, analisar, enfim, você só vai relacionar conhecimentos quando você entra nos níveis superiores da taxonomia de Bloom, né? Quando você já está num estágio um pouco mais avançado ali do conhecimento, né? Então, assim, quando o Estado ele cria os monopólios intelectuais aí,
ele trava esse processo aí, porque ele impede que as coisas elas possam evoluir naturalmente, né? E quem ganha com isso? Quem vai ganhar com esse tipo de coisa aí vão ser as grandes corporações, que elas vão ter dinheiro lá para pagar por suas patentes, né? Por suas royalties aí, né? E o inventor original, muitas vezes, ele nem vê, na verdade, a cor desse dinheiro, né? Então, quem realmente sai perdendo ali é o público, porque o público ele vai pagar mais caro para ter acesso limitado a produtos e ideias que muitas vezes nem mesmo o próprio autor ele vai ganhar a maior parte daquilo, né? Então, no fim das contas, o que nós vemos é que o Estado ele não é a solução, né? Na verdade, o Estado ele é o problema para a questão dos monopólios, né? Monopólios, escassez artificial, essa questão essas barreiras também à inovação, né? Ou seja, o monopólio intelectual, né? A questão da propriedade intelectual, aí tudo isso aí, pessoal, vem da intervenção estatal, na verdade, né? E no livre mercado essas coisas elas não têm tanto espaço ainda, principalmente se você adota uma ideia de livre mercado mais laissez-faire, né? Ou então até mesmo o ponto mais extremo aí, que seria o anarcocapitalismo, né? Quando você entende como é que é a lógica mesmo do livre mercado, né? Você entende que, por definição, o livre mercado, a tendência é não haver monopólio. Se você tem monopólio, você não tem livre mercado, né? Então, até você argumentar que quanto mais livre mercado a tendência é maior você gerar mais monopólios, na verdade, você teria uma dificuldade lógica de você argumentar isso aí, né? Porque quanto mais livre mercado, por definição, você tem menos monopólios ali, né? Por definição, né? Então, o que acontece, né? Se você não tem privilégios governamentais, a concorrência vai acabar com qualquer tentativa de você estabelecer ali um cartel ou um monopólio, né? É isso que nós precisamos entender aqui, porque o mercado, quando ele é um mercado realmente livre, né? O mercado ele tende a regular essas coisas sozinho. Mesmo você que se gere ali um monopólio temporariamente, na verdade aquilo tende a se dispersar sozinho com o tempo, né? Mas se você estabelece ali um Estado, né? Porque, na verdade, qual é a única coisa que impede que mantém uma empresa, né? Ou sei lá, um grupo de empresas com o monopólio ou oligopólio de um determinado produto, né? Ou determinado serviço? Na verdade, a única coisa que impede isso aí é a mão de ferro estatal, né? Que o Estado ele atua sobre o quê? Sobre coerção, né? Se você tem ali um tipo de monopólio ou de oligopólio dentro de um livre mercado, o que é que vai impedir que aquele monopólio ou oligopólio ele não seja quebrado? Se não tiver o Estado garantindo aquele monopólio ou oligopólio, né? O que vai impedir? Nada, né? Porque o Estado ele atua sob coerção, mas ali no livre mercado, se não tiver Estado, não vai ter coerção. Se não tem coerção, vai existir sempre a possibilidade de que alguém de fora possa lançar um novo produto mais barato, né? E que essa pessoa consiga ali quebrar um pouco aquele monopólio, né? E aos poucos, né, mais pessoas elas vão se juntando, né? E aos poucos aquele monopólio ele vai se diluindo, porque a tendência natural é essa, já que aquele monopólio ele não atua sob um regime de coerção, né? Mas você monopoliza um produto ou serviço, né, e impede legalmente que outras pessoas elas possam também vender, né, aquele produto, comercializar aquele produto ou serviço, na verdade, você está chancelando legalmente o monopólio, né? Então, é isso aí, né, pessoal, né? Sobre isso eu só queria dizer isso hoje, né? Não queria fazer um podcast muito longo, né? Mas é isso aí, né? Fiquem com Deus.